Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, importa repor aqui alguma verdade que o PCP tentou esconder sobre o Ciresp. E os Verdes também. O contrato em vigor do Ciresp foi assinado pelo Primeiro-Ministro atual, então Ministro da Administração Interna, António Costa. Um governo do Engenheiro José Sócrates, está aqui o despacho do Conselho de Ministros. É sempre bom lembrar para não ter hesitações. E também é bom saber quem é que na altura representou o Ciresp na negociação, quem é que representou a Motorola. Senhores deputados, peço para deixarem o orador intervir, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Presidente, é verdade que ontem, ao longo do debate que teve lugar na Comissão de Assuntos Constitucionais, o Sr. Ministro da Administração Interna não conseguiu responder a nenhuma das perguntas sobre o Ciresp sem ter sido despachar para o Ministro das Finanças. Sempre que há um problema, a culpa é de outro Ministro. Os aviões são culpa do Ministro da Defesa, o problema do Ciresp é das Finanças. A verdade é que o Governo se comprometeu a ficar com a maioria do capital do Ciresp e não cumpriu, nem se justificou. O Governo anunciou ao país que ia penalizar o Ciresp pelas falhas, não penalizou, nem explicou ao país porque é que isso não aconteceu. E o Primeiro-Ministro veio prometer o enterramento dos cabos do Ciresp para os proteger e não respondeu, não enterrou e não resolveu. E continuamos aqui, 383 horas depois, à espera da promessa do Sr. Primeiro-Ministro que este acordo estava por horas. Para nós o importante não é saber se o Estado tem a maioria ou tem a minoria do capital. Para nós o importante é que o Ciresp funcione e não falhe exatamente nas alturas que mais falta faz às populações. Nós devemos aqui lembrar que este sistema de comunicações é vital, sobretudo nas horas em que todos os outros já falharam. Precisamente é neste momento que este sistema também tem falhado aos portugueses, que o Governo promete resolver e que nunca resolveu. O Estado, o Governo de António Costa, voltou a falhar no Ciresp, voltou a falhar na preparação da época de proteção civil. E hoje este é um tema que não podemos esconder. O Sr. Ministro da Administração Interna veio ontem admitir que iam contratar por ajuste direto mais 16 meios aéreos. E isto só acontece, não é porque há o aumento do alerta, é por incompetência de um governo que mais uma vez falhou na preparação atempada da época de fogos. O Ministro da Administração Interna vem dizer até que este ano, nesta fase, já há mais meios do que no ano passado, sendo que desmentiu que o ano passado, nesta fase, faltassem meios. Como diria o engenheiro António Guterres, é fazer as contas. Ou mentiu ontem ou mentiu o ano passado. Porque o ano passado era suposto haver 32, este ano haver 38 nesta fase e, pelos vistos, ainda faltam 16. Mas o malabarismo não é só este. É bom lembrar ao Sr. Secretário de Estado que o ano que houve mais meios aéreos até foi no ano socialista, 2010. E há os mesmos deste ano. O que este Governo faz é, mais uma vez, manipular, porque contabiliza meios de reconhecimento e de observação alugados e da Força Aérea como meios de combate aos incêndios. Porque na verdade não são e na verdade não há mais meios este ano, há os mesmos que houve em 2010, isto se chegarem todos e ficarem em funções. Nesta matéria, os portugueses não podem confiar no Governo, mas o PSD e o Grupo Parlamentar e os portugueses confiam nos bombeiros portugueses, a quem o Governo deve nesta fase 35 milhões de euros. É um caloteiro de governo que deve aos bombeiros que mais fazem falta. Todos os dias chegam cartas. Hoje foi mais uma dos bombeiros de Mourão, a quem o Governo não paga atempadamente. E nós confiamos na Proteção Civil, confiamos na GNR, confiamos nos municípios para cumprir a função que o Governo não prepara atempadamente. Os portugueses podem confiar nos bombeiros, podem confiar nas forças de segurança. Nós é que não podemos confiar no Governo para fazer aquilo que compete a tempo e na altura dar as respostas certas. E muito mais quando esconde a verdade dos portugueses, quando tenta manipular a verdade e quando responsabiliza o Tribunal de Contas por atrasos que são do Governo, por atrasos de preparação e, sobretudo, por incompetência de gestão.